Sim, sim, sim. A nome do Daniel Bellina. Tá, então você começa, né? Começo. Mas vamos esperar agora 2 minutos? 2 minutos ou não? Vamos esperar 2 minutos ou não? 34 agora. E o que você gosta de fazer? Esperar 2 minutos? 36? 2. Até 36. Tá bom? Não, você pode olhar aqui. Hoje eu mando. Muito bem. Eu vou marcar a hora que você começar a falar, porque eu esqueço. Mas eu acho que eu vou começar 4 minutos depois de 36. Eu acho que você fala 3 minutos, não sei. Sim. Não, eu vou começar a marcar a hora que você começar a falar. Sim, mas sim. Não pressiona ela. Que ótimo. Não vou pressionar de jeito nenhum. Pressionar, que significa? Apertar. Constrange. Fazer pressão. Não. Não, eu tô com uma parte escrita aqui. Não é mais o meu título este, mas não importa. Você pode falar na hora que você alterou o título. Sem problema. Eu nem vou falar o título, tá? Ok. Vocês é que... Não, mas não vou dizer nada. acho que não tá ainda. Je pensais que Daniel Bellina devait venir. Daniel Bellina, Moreira, je la vois pas. Je vois Conrado. Ah não, Daniel Bellina. Je sais pourquoi. Agora é 36, mas algumas pessoas chegam agora. Deixa ela aqui. Eu acho que deveríamos começar. Deixa ela aqui. No momento que chegam Porque as pessoas, elas ficam conversando lá fora. Olha aquelas outras que aqui tem silêncio. Tem razão. Elas começam a entrar. Sim. Sim. Muito sim. Você tem razão. Tá ligado, né? Não tá, né? Muito perigo isso aqui. O meu funciona. Alô? O seu não. É aqui em cima. Aqui, Ah, sim. igual você pode fazer. Fez agora. Ah, certo. Alô? Não. Tem que fazer esse pra cá. É porque ele não tem fio, funciona muito bem. É. Posso pegar o seu? Opa! Peraí. Agora sim. Deu? Deixa eu tomar um gole d'água. Bom, boa tarde. Eu acho que podemos dar início, né? Já esperamos uns minutinhos, depois das 14h30. Eu agradeço pela mesa e pela ABS a presença, né, de todos vocês, assim como, em nome de vocês, agradeço essa bela mesa formada por 2 colegas, né, de grande envergadura. Estou muito feliz de poder estar ladeada desses colegas, mas tenho a difícil missão de apresentá-los, porque eles têm um currículo invejável. Vou seguir a sugestão do João de não fazer ficha corrida, ou seja, não preciso falar tudo que está no currículo deles. Então, a ordem que definimos aqui, por escolha dos colegas, foi de que Maria Júlia inicia,
João depois na sequência e depois teremos a abertura das perguntas e comentários. E eu vou apresentar os dois já agora na entrada, para não ficar cortando depois na passagem de um para o outro, né? A professora Maria Júlia Dondeiro, professora doutora, acima de tudo uma grande amiga ítalo-belga brasileira, é diretora de pesquisa do Fundo Nacional Belga para Pesquisa Científica, FNRS, e professora na Universidade de Liege. Desde 23 é presidente da Associação Internacional de Semiótica Visual, IAVS, AISV, e integra o Conselho da Associação Francesa de Semiótica, AFS. Também dirige, junto com Juan Alonso, dirige os Seminários Internacionais de Semiótica de Paris, e é coautora ou autora de vários livros, entre os quais eu selecionei 2, para não ficar citando todos, né? Des images à problème, l'essence du visuel, à l'épreuve de l'image scientifique, com Jacques Fontany, e que foi traduzido em língua inglesa, né? De la Peinture au Big Visual Data, que teve uma versão ampliada em inglês, The Language of Images, the Forms and the Forces. Né? Então, cito esses 2, mas muitos artigos, vários livros, né? Publicou cerca de 100 artigos com revisão por pares em francês, inglês, italiano, espanhol. Alguns dos trabalhos foram traduzidos para o espanhol, português e polonês. Eu me lembrei agora que você foi extremamente generosa quando aceitou coorganizar um dossiê comigo, lá para Curitiba, para a universidade onde trabalho, e onde fazer semiótica é meio quixotesco, né? Não é fácil. Então, eu tive a ajuda da Maria Júlia para organizar e convidar muitas pessoas de outros países. Organizou 40 obras coletivas e dossiês sobre teoria semiótica da linguagem visual, imagens científicas e artísticas, fotografia e a relação entre Big Data e a inteligência artificial, que me parece tem sido o foco dos seus estudos atuais vinculados à questão enunciativa, né? Atuou como professora ou pesquisadora visitante em diversas universidades, México, Brasil, Tunísia, França, Itália, Estados Unidos. E eu digo que ela é ítalo-belga brasileira, porque aqui acho que ela conhece mais lugares do Brasil do que eu, atualmente, e provavelmente mais pessoas da área da semiótica também. O professor, Dr. João Queiroz, é professor no Instituto de Artes da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e no programa de pós-graduação em comunicação da mesma instituição, né? Onde coordena a Iconicity Research Group. É isso? É autor, editor e coeditor de muitos livros e também special issues. O dele é todo em inglês. Entre os quais Charles Sandpisser, Cognição e Ação do Signo, Peirce's Extended Theory and Classification of Signs, visualizando os signos pela FAPESP e a Blusher, né? E tem mais outros aqui e aí combinamos que eu não vou citar tantos, mas pela Tartu University também, enfim, assim como Maria Júlia, de uma ação capilarizada e de solidariedade também interinstitucional muito grande. Foi pesquisador visitante e conferencista convidado em universidades de diversos países, incluindo Estados Unidos, Espanha, Suécia, Dinamarca, França, Uruguai, África do Sul, Bélgica, Portugal e Estônia. Então, só por esse breve resumo de cada um nós já sabemos, e também pelo conhecimento que temos deles, nós sabemos o que vamos ter agora nesse período da tarde. Então, está aberta a fala para cada um dos colegas, são meia hora para cada um e meia hora de debate, e eu vou procurar, então, avisar um pouco antes, tá?
Muito obrigada, Cati. É um grande prazer estar aqui com você também. Antes de começar minha palestra, gostaria de agradecer calorosamente a Renata Mancini pelo convite e pela energia que ela dedicou all'organizzação deste grande congresso. Também quero agradecer a toda a equipe de organização, assim como as pessoas que revisaram o texto de minha palestra, Daniel Velin Pereira e João Queiroz. Fico muito feliz em iniciar este diálogo com ele, depois que já termos discutido sobre a teoria de Charles Sanders Peirce a respeito do diagrama alguns anos atrás em Juiz de Fora. Minha palestra trata dos estereótipos visuais. Os estereótipos, aliás, serão a temática do Seminário Internacional de Semiótica do ano que vem, mas precisamente o foco será trabalhar duas fontes de estereotipos, os automatismos e a automatização das linguagens. Em minha palestra de hoje, considero o domínio das pinturas como base para a geração de novas imagens por meio de modelos de inteligência artificial generativa. De fato, minha palestra abordará modelos generativos como Midjourney e Dalí, que servem para a geração automática de imagens com base em instruções verbais. O processo de geração de imagens foi viabilizado por três elementos principais. Primeiro, a criação de grandes bancos de dados de imagens acompanhada de descrições textuais que geralmente resultam da análise dessas imagens. Segundo, o surgimento de métodos eficientes de extração de recursos treinados por algoritmos de aprendizagem profunda. 3. O desenvolvimento de hardware potente e especializado para treinamento e inferência de modelos. Atualmente, modelos geradores de imagens, como o Midjourney e o Dalí, podem produzir imagens a partir de descrições, prompts, por meio de linguagem natural, e ao contrário também é possível, ou seja, obter uma descrição de uma determinada imagem em linguagem natural. Os modelos atuais de geração de texto para a imagem usam um componente de processamento de linguagem que entende as correspondências entre a linguagem natural e as formas visuais e transforma o prompt em embeddings e a notação de formas visuais também em embeddings, que são usados por um componente baseado em difusão para orientar o processo de geração de imagens. Esses modelos que permitem a tradução entre linguagens verbais e visuais são moldados pela organização do conteúdo de banco de dados, estruturado por meio de trabalho humano, que envolve análise, codificação e etiquetagem, bem como pelas regras aprendidas com o conjunto de treinamento e a própria arquitetura dos modelos, arquitetura do espaço latente, o espaço dos vetores. Essas traduções se manifestam por meio da similaridade na distribuição de embedding verbais e visuais, que resultam da projeção do conteúdo do banco de dados no espaço latente pelo sistema algorítmico. As novas imagens são geradas por meio de operações algorítmicas realizadas sobre imagens já produzidas, armazenadas e anotadas de acordo com o estilo, o autor, o tema e o gênero em bancos de dados disponíveis como Wikiart, Artsy, Google Earth and Culture, etc. Esses estoques digitalizados, esses estoques digitalizados incluem uma quantidade importante de estilos e autores socialmente reconhecidos na história da arte, na fotografia contemporânea e nas tendências atuais de quadrinhos, animação e assim por diante.
As imagens geradas são inevitavelmente estereotipadas. Embora a literatura atual sobre estereótipos gerados por inteligência artificial generativa se concentra predominantemente em estereótipos culturais, especialmente aqueles relacionados a gênero e raça. E os estereótipos estilísticos, que são o foco da minha palestra de hoje e da minha pesquisa em andamento, são mais difíceis de detectar. Ao contrário dos estereótipos de raça e gênero, que operam no domínio de formas visuais reconhecíveis, figurativas, que podem ser reduzidas a substantivos e lexicalizadas, os estereótipos plásticos e estilísticos estão incorporados na composição formal da imagem. Eles se manifestam por meio de elementos como a distribuição da luz, a perspectiva, o ponto de vista, o enquadramento e outros recursos de composição. A estereotipização estilística é compreensível, pois os resultados são baseados nas características formais mais típicas das imagens mais reconhecidas que o modelo encontrou durante a fase de treinamento. Cada elemento estilístico associado a um determinado pintor ou movimento, como tendências cromáticas ou a repetição rítmica de pinceladas, é, na verdade, transformato em uma espécie de caricatura. Isso ocorre porque as características individuais são calculadas pela média de vários exemplos, resultando em um efeito visual paradoxal. O processo de cálculo da média produz um estilo exagerado ou caricatural. O resultado é invariavelmente kitsch, no sentido de parecer abertamente maquínico e reduzir as nuances a elementos visuais simplificados e padronizados. Antes de abordar a questão dos estereótipos visuais, eu vou examinar primeiro o processo enunciativo de geração de imagem para esclarecer como esses modelos funcionam. Quando uma instrução em linguagem natural, prompt, é fornecida à plataforma Midjourney, 4 traduções, como aqui, visuais, são obtidas por padrão por meio da produção de 4 imagens originais e únicas, que podem ser entendidas como diferentes optimizações da instrução fornecida, cada uma sendo diferenciada de acordo com a luminosidade, as cores, a posição das figuras, etc. Os experimentadores, especialmente se tiverem usuários, especialmente se tiverem ambições estéticas, podem escolher a versão que melhor lhes convier e decidir continuar a busca pela imagem que se acredita ser alcançável, dando mais instruções. Eles podem modificar o prompt, que serve de entrada, ou uma das 4 imagens pelas quais a busca continuará. Para entender o funcionamento do modelo, é possível identificar várias instâncias enunciativas, ou seja, agências humanas e não humanas que tornam possíveis essas imagens geradas automaticamente. Essas instâncias enunciativas podem ser listadas a seguir. Eu chamo elas instâncias enunciativas, eu acho que o João falaria de autoria distribuída, mas vamos ver o que ele vai dizer depois. Primeira instância, o prompt inicial enviado pelo usuário ao modelo. Segundo, no caso da ChatGPT DALL-E, o comando revisado e reformulado pelo próprio modelo, uma versão acessível somente por meio da câmara paga do serviço, ou seja, com modo de programação. De fato, quando um usuário insere um prompt, o ChatGPT normalmente responde: o prompt exato que enviei ao DALL-E para gerar essa imagem é o seguinte.
Esse prompt é consistentemente mais detalhado e, muitas vezes, significativamente diferente daquele originalmente inserido pelo usuário. É porque a máquina pode compreender. Para saber mais sobre isso, consulte um artigo que escrevi com 2 dos meus alunos de pós-doutorado e que foi publicado na revista Assinhada sobre o prompt revisado e o resultado visual. Terceira instância enunciativa, o banco de dados anotado, no qual os algoritmos operam por meio de processos de abstração, extração, com o objetivo de produzir uma média estatística. Essa média é baseada em todas as anotações de imagens no conjunto de dados, especificamente as anotações que foram solicitadas pelo prompt em questão. 4. A operação dos próprios algoritmos que tem a tarefa de garantir o alinhamento entre os embeddings do prompt e os embeddings das anotações de imagem. 5. A dimensão aleatória do processamento computacional que pode ser avaliada provisoriamente por meio do envio repetido do mesmo prompt centenas de vezes. Somente por meio dessa repetição é que a agência da aleatoriedade pode ser avaliada, examinando-se a variedade de resultados visuais que ela produz. Mais tarde, volto a discutir a instância enunciativa do aleatório. O que importa aqui é a maneira como essas 5 instâncias enunciativas operam em conjunto. Não tenho tempo hoje para explorar isso mais a fundo, mas o elemento enunciativo que me parece crucial é a noção de ponderação, especificamente o sistema de pesos que permite ao modelo determinar o percurso que leva à textualização final, à imagem. Embora essa saída, a imagem, possa corresponder à configuração mais provável, também é possível ajustar o parâmetro de temperatura, modulando assim o nível de criatividade e permitindo a escolha de um arranjo que não seja necessariamente o mais provável. Tenho que dizer também que os meus primeiros artigos sobre inteligência artificial gerativa são dedicados não a essa questão de instâncias enunciativas, mas uma outra forma de compreender a enunciação, naquela que descrevi aqui, mas sim a teoria das praxis enunciativa. Eu me inspiro da teoria do Jacques Fontany, que nos permite entender como diacronicamente as formas se sedimentam e se renovam na cultura visual por meio dos autores e de máquina. Este é um artigo na semiótica, em este volume que eu organizei com o Máximo Leone e João Alonso, e este é um outro artigo sempre sobre a praxis enunciativa. É fundamental estudar o impacto desses modelos geradores e seus resultados visuais estereotipados em nossa cultura perceptiva, bem como em nossos julgamentos e apreciações estéticas. Enquanto artistas e outros tipos de autores buscam desenvolver métodos para restringir os processos algorítmicos a fim de maximizar a personalização de seus caminhos por meio do ajuste fino dos bancos de dados, fine-tuning, os testes que realizei com esses modelos não dependem de uma busca estética. Consequentemente, deixei a máquina a mais livre possível. Na prática, quando solicito uma tradução multimodal da linguagem natural para um estilo visual, escolho deliberatamente um estilo altamente reconhecível, por exemplo, Van Gogh, é um emparelho, é um tema ou gênero muito geral.
como paesagem ou uma natureza morta. O objetivo é entender como a máquina opera em si mesma, da forma mais autônoma possível, trabalhando com os estilos e temas mais familiares e diretos. A vantagem de solicitar estilos altamente reconhecíveis é que se torna possível medir a distância entre a caracterização sensorimotória original da mão de cada pintor e as formas estereotipadas produzidas por meio dos processos de anotação, construção de banco de dados e trabalho algorítmico. Além disso, é importante testar os estilos de pintura, especialmente os mais reconhecidos, para examinar as diferenças entre as formas originais e sua deformação em remakes artificiais. Isso nos permite estimar o nível de estereotipia e criatividade exibido por cada modelo generativo. Aqui estão alguns exemplos do que quero dizer com estereótipos estilísticos. Se repetimos a solicitação paisagem no estilo Van Gogh, é interessante notar que os resultados são sempre semelhantes, mas diferentes. O que conta para mim é que cada conjunto de imagem produzido é, do ponto de vista científico e não do ponto de vista estético, mais interessante como exploração de regiões do conjunto de dados do que como imagens isoladas. Em outras palavras, as imagens produzidas pelos modelos generativos contam mais como extrações de recursos típicos de uma região de conjunto de dados do que como imagens em si. É por isso que chamo esse estilo resultante de uma região, de um banco de dados, de estilo regional. Uma região de um conjunto de dados abrange exemplos de padrões produzidos pelo trabalho de algoritmos que exploram determinados domínios de conjunto de dados associados a anotações que fazem referência ao estilo mencionado no prompt e operacionalizados por embeddings. O estilo das imagens obtidas a partir do prompt, portanto, é parcialmente determinado pela região semântica do banco de dados que é solicitada pelo prompt. Para estudar semioticamente o estilo regional, é necessário descrever os recursos plásticos dos vários resultados obtidos. Nesse sentido, a análise plástica descrita por Greimas, uma análise estruturalista de oposições e repetições topológicas, cromáticas e eidéticas em uma imagem, deve ser mais desenvolvida. As análises quantitativas e estatísticas das características presentes nos resultados visuais são necessárias e têm que ser combinadas com a análise de esquemas das relações entre traço e ritmo da textura. É essencial concentrar-se tanto na repetição quanto na variação de características formais isoladas, por exemplo, a cor amarela e suas modulações, bem como objetos reconhecíveis que aparecem em várias imagens, por exemplo, em paisagens inspiradas em Van Gogh, o motivo recorrente de uma estrada que começa no primeiro plano e continua até a profundidade. Além disso, é preciso prestar atenção à repetição e à variação da composição dos resultados, como o uso de divisões topológicas e cromáticas assimétricas de superfície, contornos curvilíneos e linhas paralelas que enfatizam a estratificação do nível da paisagem, característica dessas imagens inspiradas em Van Gogh. Diante de um repertório de diversas categorias de composição, como figura a fundo, superfície e profundidade, visão distante e visão próxima, e assim por diante, torna-se possível identificar as tendências de composição predominantes associadas aos mesmos prompt. O estilo regional abrange essa gama de variações de características e objetos recorrentes representados, mas também a sintaxe da composição, a fluidez de uma mão.
por exemplo. Sobre os tópicos dos estilos artificiais em relação aos estilos históricos e suas diferenças, o filósofo da arte Roland Mayer observa que formas de representação históricas e contemporâneas, coletivas e individuais, podem aparentemente ser separadas à vontade de seu tempo e lugar de origem e do trabalho de seus autores. Não é por menos que O'Reilly e outros falam de plágio. Mais importante ainda, a lógica do prompt expande radicalmente e deshierarquiza a noção de estilo. Assim, o estilo deixa de ser uma categoria histórica e se torna em padrão de informação visual a ser extraído e monetizado. As formas tornam-se não apenas manipuláveis, mas também itinerantes e nômades, pois vários estilos de produção de formas visuais podem ser extraídos dos bancos de dados disponíveis. Este estilo regional é móvel e destacável, no sentido de que esses resultados estão sempre variando no intervalo de uma região limitada, ou seja, uma região de combinações mais ou menos prováveis de embeddings. Obviamente, todo banco de dados abrange várias regiões correspondentes a diferentes autores, como pintores ou movimentos artísticos nomeados, e zonas semânticas evocadas pelo prompt, por exemplo, a zona semântica de paisagem. Todo prompt ativa diferentes zonas semânticas que o resultado combina segundo uma matemática de probabilidade e de acordo com pesos. Nós já falamos de ponderação. Estes pesos podendo ser definidos como uma instância de combinação sintática das 5 instâncias enunciativas descritas anteriormente. Esse equilíbrio de pesos, como já mencionado, pode ser modificado por meio do parâmetro chamado temperatura. Voltando aos estilos regionais, podemos afirmar que somente repetindo a mesma temática, por exemplo, paisagem, e variando os nomes dos pintores e movimento artístico, no estilo de Picasso, de Klee, Gauguin, etc., é que podemos discernir o que permanece estável e reconhecível, apesar das variações introduzidas pelo estilo estereotipado de cada pintor. O que permanece invariável em todas essas gerações estereotipadas pode ser identificado, ao meu ver, como o estilo do modelo generativo, tornando reconhecível em todas as gerações produzidas a partir de diferentes prompts. Eu chamo isso de estilo global do modelo generativo. Esse estilo global corresponde à média, não das características anotadas de cada pintor, mas das características gerais com as quais a máquina foi alimentada e treinada, uma mistura feita de estilo fotográfico e gráfico, filtrados e inspirados por animação, videogames, quadrinhos do leste asiático e assim por diante. O estilo de cada modelo é, na minha opinião, identificável quando subtraímos todas as características específicas dos vários estilos regionais que invocamos em nossos prompts. Propongo que, no universo de inteligência artificial generativa, o estilo do modelo generativo seja definido não apenas pela oposição extensiva, come mostra muito bem o trabalho de Andrea Pinotti sobre Wolflin e sobre os estilos de pintores de tradições, mas o que é mais importante pela subtração. Decidi dedicar as últimas palavras desta palestra a uma questão muito importante, eu acho, sobre a qual
venho trabalhando há apenas um mês. Portanto, minha visão sobre o assunto ainda está em desenvolvimento e pode evoluir. Trata-se da questão da instância enunciativa do aleatório. É uma questão crucial, não apenas para compreender os resultados da inteligência artificial generativa, mas também para a teoria de arte, ao menos sempre foi assim. Fui recentemente motivada a trabalhar nisso porque estou finalizando um artigo para a revista americana dirigida por Costas Nakassis, Semiotic Review, mas sobretudo porque Massimo Leone me fez uma pergunta a esse respeito há cerca uma semana, em Trento, durante o colloquio que ele organizou sobre ideologias semióticas na esteria de seu último livro, Semiotica Ideologies. Sua pergunta diz a respeito principalmente a diferença entre o aleatório no contexto da probabilidade generativa e o aleatório nas artes. Começarei listando rapidamente os 3 níveis nos quais o aleatório intervém no caso da inteligência artificial generativa. Lembrando que ele constitui uma das instâncias enunciativas mais difíceis de aprender durante a textualização, ou seja, no ato de colocação em discurso, atualização de uma série de competências, no caso do discurso humano, ou uma série de percursos probabilísticos, no caso da máquina. O primeiro nível de aleatoriedade pode, 5 minutos, o primeiro nível de aleatoriedade pode ser encontrado em modelos como o DALL-E, dos quais se sabe que revisa o prompt. Portanto, há uma parcela de aleatoriedade também no nível textual. De fato, o modelo que revisa o prompt é um modelo de linguagem. Como tal, ele funciona como todos os grandes modelos de linguagem, ou seja, de forma probabilística. Ele formula o prompt revisado com base nos tokens mais prováveis, dado o prompt inicial. Há uma espécie de sorteio dentro da distribuição dos tokens, e que significa que o prompt revisado nem sempre é o mesmo para um mesmo prompt inicial. Assim, o prompt efetivamente submetido ao modelo gerador, ou seja, o prompt revisado, já carrega um caractere aleatório que pode influenciar a imagem final. O segundo nível, no qual podemos detectar a aleatoriedade, é o processo de geração da imagem por difusão. Diz respeito ao fato de que um modelo de difusão treinado aprendeu, a partir de uma imagem ruidosa e de um texto, a reconstruir uma imagem correspondente à imagem não ruidosa do banco de dados e ao texto associado. Idealmente, um bom modelo bem treinado deveria ser capaz, no momento da inferência, do uso, de criar uma imagem correspondente a qualquer texto partindo de um ruído, mas sem associar uma imagem específica do banco de dados, não repetir, pois essa associação diz respeito exclusivamente ao treinamento. Assim, na base da inferência, gera-se um ruído, uma imagem ruidosa que é acompanhada pelo prompt, na verdade, pelo embedding do prompt revisado, o qual é progressivamente convertido em imagem pelo modelo de difusão. Portanto, há aleatoriedade também neste nível, pois diferentes inicializações de um mesmo prompt resultará em imagens finais distintas. Conforme o prompt revisado é a inicialização é sempre muito aleatória, o modelo recorrerá a associações entre texto verbal e motivos visuais diferentes, todas plausíveis em princípio, mas seguindo uma distribuição de possibilidade que permite a geração de muitas imagens diferentes. Aqui na diapositiva você veja somente uma inicialização, e como da imagem ruidosa, pequeno,
nós vamos produzir uma imagem não ruidosa, né? Mas a letrariedade sempre trabalha neste processo de realização. Terceiro nível, vou terminar, o aleatório também se esconde na forma como os modelos aprendem a gerar embeddings, a fazer associações entre texto e imagem, a gerar imagem, etc. Quando um modelo é treinado, seu conjunto de parâmetros pesos é inicialmente aleatório. Diferentes inicializações conduzem a modelos finais diferentes, portanto, a embedding diferentes e assim por diante. O treinamento também passa pelo processamento de grandes bases de dados, muitas vezes fornecida ao modelo de forma aleatória, o que novamente torna variável a maneira como o modelo aprende conceitos. Finalmente, de forma geral, sempre que há uma distribuição de elementos, é necessário selecionar entre eles. Existe sempre uma média e a seleção é feita aleatoriamente em torno dessa média. É isso que permite, ao repetir as experiências, observar esta média e perceber as variações em torno dela. Passo a palavra ao João, que a partir de uma perspectiva persiana aborda a autoria na inteligência artificial generativa como algo distribuído entre diferentes cérebros, sistemas neuronais, corpos, artefatos, instituições e ambientes. Trata-se de uma estabilidade dinâmica que é temporalmente relevante. As Muito minhas obrigada. palavras dela. Passo a palavra. Fazer operação aqui, né? Fecha. Fecha tudo. Windows quanto? P. Estender? Obrigado. Tá. Pode aumentar. Deixa eu só me equipar aqui, que eu subestimei o rigor paulistano. Minha garganta foi pro beleléu. Você me avisa, então. Você quer visitar isso? Sim, pode ser. Sim. Isso. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, evidentemente, começar agradecendo a organização do evento e a Renata Amancini. Eu não sei se a Renata... Não, certamente não. Porque eu vi ela na correria agora há pouco. Mas, enfim, agradecer a Renata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui exibindo e debatendo muitas dessas ideias. A Maria Júlia, que conheci há poucos anos atrás, esteve em meu grupo de pesquisa, no grupo que eu coordeno na UFJF, em Juiz de Fora, que foi quando eu a conheci. Desde lá nós mantemos algum contato. Bom, e por fim, antes de começar, eu queria fazer uma menção especial à professora e à pesquisadora Lúcia Santaella, cujo empenho nesses últimos anos, eu diria nas últimas 2 ou 3 décadas, tem sido tão importante para criar um ambiente vivo e vibrante de discussão e de debate sobre a filosofia, sobre a semiótica de Peirce, que é basicamente o que eu vou exibir aqui hoje. Eu fiz algo um pouco diferente do que eu havia planejado inicialmente, porque eu pensei em mostrar diversos dos experimentos que eu vinha fazendo sobre um poema específico, que é o poema que certamente vocês conhecem, que é o Cidade, do Augusto de Campos, de 67. Eu fiz diversos experimentos com esse poema, testando diversas formas distintas de engenharia de prompt, e acabei optando por fazer uma exibição muito mais, enfim, talvez simplificada, talvez não deveria dizer
dizer isso, mas de baixar e exibir algumas noções fundamentais relacionadas à noção mesmo de autoria. Bom, vamos ver se eu serei bem-sucedido. Ao final eu vou falar um pouco mais sobre IA, mas vou falar mais sobre autoria como legisigno, de qualquer modo. Bom, dito isso, eu formulei 2 perguntas fundamentais. Vocês perdoem se minha voz desaparecer no meio do caminho, eu vou precisar utilizar diversos artefatos. Mas eu formulei 2 perguntas fundamentais. A primeira delas, como conceber a relação entre autoria e artefato como processo semiótico, como semioses. É o meu primeiro problema. O meu segundo problema é que implicações uma concepção relacionada a uma ontologia semiótica de processos pode ter quando a autoria é uma IA generativa. O que eu vou apresentar aqui é um desenvolvimento de algumas ideias que nós iniciamos, eu e o meu ex-orientando, e agora meu colega na Universidade Federal de Juiz de Fora, Pedro Atan, nessa publicação, sobre a noção de autoria como signo em ação. Em outros trabalhos, mais ou menos recentemente publicados, sobre a teoria externalista da mente de Charles Sanders Peirce, eu citaria ao menos esses trabalhos. Eles estão especialmente interessados, seus focos, seu foco na descrição ou na definição de semiose como processo complexo, emergente e distribuído. Bom, adiantando aquilo que ao fim, precisamente ao final, eu gostaria de obter e que eu vou defender, a autoria é uma ação de signos, é de uma classe específica de signos, que Peirce chama de legisigno. A autoria resulta de um processo de signos em ação que nós chamamos de semiose externalista ativa. Nós sugerimos uma versão de autoria baseada em um processo semiótico que é externo, distribuído, emergente e auto-organizado. Esse modelo, enfim, essa tentativa de modelo ao menos, rejeita, ele enfrenta de modo frontal o poder explanatório da dualidade interna, externa. Isso talvez seja a implicação que deve ser mais enfatizada, mais destacada nessa conversa, como intenção interna, autoria, determinando um resultado externo, um artefato. Bom, mas começamos por uma pergunta ainda mais fundamental, que é certamente um problema. O que é isso que nós chamamos de autoria? Sem presunção, é claro, né? Sem presunção de esgotar ou de extenuar essa questão, nós podemos afirmar, a resposta em termos muito gerais pode ser descrita assim, né? A autoria é uma propriedade que resulta de uma relação causal entre um agente, que nós chamamos de autor, e um artefato, que é resultado de uma ação causal protagonizada por um agente. Com frequência, nós associamos a noção de autoria à noção de um agente dotado de intenção. O agente tem o propósito de produzir ou de gerar um artefato. O que faz do agente um autor é a sua intenção mesmo de produzir um artefato. O autor é conhecido, é entendido, é intuitivamente reconhecido como o locus causal, o lugar causal mesmo da ação que resulta em um artefato, que pode ser uma teoria científica, um dispositivo tecnológico, uma obra de arte, uma composição musical, um processo artístico, uma obra literária, um poema, etc. Hilpinen, filósofo bastante dedicado, finlandês, bastante dedicado à obra de Peirce e à noção de artefato, pergunta: o que significa produto de uma ação nesse contexto? Em geral, caracterizamos, Hilpinen falando, em geral nós caracterizamos as ações por seus resultados e consequências. O resultado de uma ação é algum fato ou estado de coisas provocado pelo agente. Então, muito rapidamente, vamos tentar caracterizar isso em termos empíricos ou históricos. Porque o Abapuru é um estado de coisas, ou pode ser descrito como um estado de coisas, que é resultado de uma ação provocada, causada por Tarsila do Amaral, em 1928. Há aqui, mesmo pensando em Tarsila e o Abapuru, algo que talvez pudesse ser descrito como uma relação diádica, uma relação causal, talvez como uma causalidade eficiente entre, de um lado, um agente e, do outro lado, um artefato. O Abapuru, a Tarsila e o Abapuru. Mas nós sabemos que isso não é o caso, porque em relações assim diádicas, como essa que nós observamos aqui nessa imagem, ou nessa relação entre fogo e fumaça, não parece haver qualquer coisa como intencionalidade atuando, ou mediando a relação entre causa e efeito, que é aquilo que precisamente caracteriza isso que nós chamamos de relação de autoria. O que nós mais recentemente fizemos
foi tentar algo como reontologizar essa relação. É definir e descrever a autoria como uma relação semiótica. Então, a pergunta, o novo problema, aquele que surge agora, é o que é uma autoria, se ela é uma relação semiótica, ou se ela é semiose, ação do signo, de acordo com Peirce. E eu tenho insistido em muitas publicações, ao menos desde 2005, 2006, as primeiras em coautoria com Floyd Merrill, e depois com um filósofo da biologia, que é o Charbel El-Hani, da Universidade Federal da Bahia, e mais recentemente mesmo com Pedro Atan, aquela do lado superior à direita, nós escrevemos há poucos meses atrás, sobre as teses fundamentais de uma ontologia, de uma epistemologia de processo, em oposição a uma ontologia de substância, para tratar de algumas dessas questões e para tentar extrair consequências e implicações dessas questões. E o que nós temos sugerido é que essa questão que eu acabo de formular, que a autoria, se ela é um processo, se ela é semiose, só faz sentido numa filosofia de processo. Em um cenário onde Peirce, e a semiótica de Peirce, é colocado numa perspectiva crítica e histórica. Algo como de Confúcio e Heráclito, né, até Whitehead, Bateson, Gregory Bateson, né, e muitos outros, em uma filosofia de processo. Nesse cenário, a semiótica de Peirce, a filosofia, mas também a semiótica em especial, né, de Peirce, nós chamamos aqui de process semiotics, ela ganha novos contornos, eu diria assim, ou pelo menos a observação que nós fazemos a partir de um certo grupo de premissas e de ideias fundamentais ganha um novo contorno. O foco, a unidade fundamental de análise agora é a semiose, a ação dos signos, em contraste com teorias do significado cujo foco, ou ele é primariamente o signo, ele próprio, no caso de abordagens formalistas e estruturalistas, ou o usuário do signo, no caso de abordagens neurobiológicas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, etc. Max Fish, que é o primeiro editor do Peirce Edition Project em Indianápolis, afirma: a concepção fundamental da semiótica, ou da semiótica de Peirce, não é de signo, mas a de semiose. A semiótica deveria ser definida em termos de semiose, e não do signo. Eu não vou abrir aqui uma nova frente de definições, de conceitos e de noções fundamentais. Eu vou pressupor que algumas dos próximos slides que eu vou exibir seja mais ou menos bem conhecido de nós aqui, né? Incluindo essa pergunta: qual é a natureza, e a natureza essencial, e qual é a variedade fundamental de todas as possíveis semioses, de acordo com Peirce, cuja resposta é uma irredutível relação triádica, cuja representação gráfica, bastante simplificada, nos lembra estruturas valenciais na química, que são relações monádicas, diádicas e, por fim, triádicas. Bom, então, de volta à questão que mais me interessa, se a autoria pode ser modelada como uma relação irredutivamente triádica entre um signo e um objeto, e o intérprete ou interpretante, um efeito sobre o intérprete, a nova pergunta, a pergunta que interessa agora, seria: qual seria, entre as classes fundamentais de signos, aquela que pertenceria à autoria como semiose? Bom, agora nós não examinamos uma relação diádica, né? Fogo, fumaça. Nós sabemos que o índice comunica um hábito, quer dizer, um padrão regular, estatisticamente regular, né, de atividades, incorporado no objeto para o intérprete ou interpretante, como resultado de uma conexão causal eficiente que existe entre o objeto e o signo. E essa relação é frequentemente, mas não apenas, mas frequentemente interpretada como uma covariação espaço-temporal entre o signo, a representação, e o objeto. De acordo com essa versão, o Abapuru é um índice do Tarsila. Quer dizer, o Abapuru, como um signo, é determinado por Tarsila como resultado de uma ação de Tarsila, para um intérprete que interpreta a relação entre o Abapuru e Tarsila como covariando no tempo e no espaço. Podemos afirmar que Tarsila é, para um intérprete, o locus da ação intencional que resultou no Abapuru, identificado como signo, nesse caso de Tarsila. Nesse capítulo que eu mencionei agora há pouco, nós exploramos diversas hipóteses alternativas sobre como essa relação poderia ser interpretada. Eu vou explorar 2 ou 3 variações delas aqui. Porque se, como mais intuitivamente nós identificamos a autora, Tarsila, é o objeto, então ela é um processo, um evento ou um processo que regula um signo, o Abapuru, para o interpretante, que correntemente, muito frequentemente, nós identificamos como a intenção da autora.
Quer dizer, a obra é um signo de sua autora, que a determina porque é seu locus causal e a origem da obra. Notem que, muito frequentemente, é assim que acontece. Nós examinamos obras de arte, ou, enfim, teorias científicas, etc., como representações de aspectos da personalidade de um agente, né? Da mente ou da biografia mesmo de um agente, que nós identificamos com o autor. Mas a autoria também pode ser observada como ocupando a posição que, nesse caso, é identificada como o efeito do signo. Aqui, a autoria é o resultado interpretativo comunicado de um hábito ou de um padrão regular de atividade semiótica estabelecido em um certo período histórico, no caso da Tarsila, no contexto do manifesto antropofágico, do movimento antropofágico, por meio do Abapuru, que é o signo. Hábito, aqui é o processo de uma ação regular que dá origem, que determina a obra de arte, para aquele interpretante que é a Tarsila. Quer dizer, nesse caso, Tarsila é uma determinação da obra. Nós poderíamos arriscar que a própria autora é uma criação da obra do Abapuru. Nós podemos colocar essas duas alternativas analíticas em um contexto em que nós nos movemos como leitores ou espectadores. Aqui nós vemos o espectador da obra que agora está na Argentina, para horror, né, de muitos dos brasileiros, quando ela foi leiloada e foi parar em Buenos Aires, que admira o Abapuru. Bom, o que está acontecendo é que o Abapuru, para ele, o espectador da obra, é um signo da Tarsila. Está para a Tarsila por meio da intenção dela de produzi-lo. Mas ele tem um insight. E se a obra que ele admira está para, representa um projeto, um programa estético, o movimento antropofágico, antropófago, que o determina? O Abapuru é produto da ação de um hábito, que nós identificamos como um padrão regular de atividade de signos em ação, e que aparece como que incorporado no manifesto, o manifesto antropófago, de modo a determinar a autoria, que é a Tarsila, através da obra, que é o signo. Bom, para o espectador, o Abapuru aqui está para o manifesto antropofágico, os 51 aforismos do manifesto, determinando a autoria da autora. Desculpa, a autoria da Tarsila, né, claro. Mas ele não está certo, nesse caso, se aquilo que ele examina é um índice. Porque a relação triádica que descreve a autoria, nesse caso, parece se comportar intuitivamente como um índice. Mas, e se essa relação for outra coisa, né? Se ela for de outra natureza? Digamos que ela fosse simbólica. Porque ela parece interpretada como uma relação submetida a regras e a leis gerais, que é como ele interpreta. A autoria, nesse caso, parece estar mais sujeita a constrangimentos legaliformes, que têm a forma de leis ou de normas, que funcionam como signos, e que são leis de signos, do que a relações de causalidade eficiente, que são interpretadas indexicalmente. Bom, o que nós temos aqui é assim. Um artefato é descrito por Risto Hilpin como uma extensiação, um token, de um type que é a intenção de um agente. O que nós fizemos foi ajustar a noção de Hilpinen. Em nossa descrição, a autoria é um legissigno externo em ação, um fenômeno que é distribuído e emergente. Ela se confunde mais com um processo do que com um evento. Aqui uma noção de autoria bastante ligada à ideia de uma engenharia epistêmica, in process, e semiótica. Eu coloquei, correndo bastante riscos, essa ideia, porque essa ideia parece estar muito afinada à ideia sobre o fim de autoria, né, como tradicionalmente concebida, de uma relação objetiva, né, uma relação objetiva sujeito, que é o autor, e o resultado do sujeito, né, como aparece em Barthes e Foucault no final dos anos 60, em textos que se tornaram clássicos. Mas o que eu suponho que seja uma contribuição original de um tipo de abordagem como essa que a gente está fazendo, que tem alguma relevância para essa discussão, é associar uma teoria robusta do significado, nesse caso a semiótica e o modelo de signo de Peirce, ao fenômeno da autoria. Bom, a metáfora ou a imagem metafísica resultante lembraria-nos muito mais um sistema complexo, que é sensível ao tempo, é emergente e é auto-organizado. Então, sistemas complexos possuem essas propriedades. A autoria, numa perspectiva como essa, ela é, ao mesmo tempo, um fenômeno semiótico distribuído e dinâmico, no sentido de que ele é sensível a modificações temporais, em diversas escalas de distribuição. Não localizado em agentes individuais, que são autores ou grupos de autores, ela é um legissigno em ação, é um signo que tem a forma de lei em ação.
a sua ontologia deveria ou deve satisfazer propriedades tais como a distribuição temporal, emergência, auto-organização e agência distribuída, sobre a qual eu vou começar a falar no próximo slide. Maria Júlia. Não perca a esperança. Assim, não sei, tais propriedades, especialmente distributividade e emergência, permitem-nos conceber a autoria como dissociada de um agente, da intencionalidade causal situada no interior de um agente. E para examinar essa questão, e para encerrar nos próximos slides com alguma discussão sobre isso, eu quero explorar algumas das propriedades que nós encontramos, tanto em publicações, em técnicas, reports, que insistentemente têm sido publicados nos últimos 2 anos, quanto em artigos mais consolidados, etc., sobre o que está acontecendo no domínio dos grandes modelos de linguagem. Então, a pergunta agora passa a ser outra, e é basicamente essa. Como os modelos de linguagem enfrentam a noção, ao menos clássica ou mais convencional, disso que nós chamamos de autoria, talvez mais ortodoxa disso que nós chamamos de autoria. Quer dizer, muitos artigos têm publicado, como eu acabo de dizer, diversos resultados sobre esse problema. Eu citei esse, entre muitos, que esse ano de 2025 já entraram no circuito dos artigos mais interessantes ou mais provocadores. O resultado, quer dizer, a resposta a essa pergunta é que elas enfrentam, as LLMs enfrentam, através de ao menos 3 propriedades. Temporalidade, e que tem a ver com a arquitetura transformer, que é a predição autorregressiva com restrições causais, da arquitetura mesmo desses sistemas, da emergência de estruturas linguísticas através de auto-organização em espaços de alta dimensionalidade, quer dizer, são sistemas com centenas de milhões ou bilhões né, de parâmetros de controle. E a terceira, e aqui eu gostaria de ser talvez mais enfático, porque ela atua no nível cuja escala de observação é mais facilmente constatável, a de agência distribuída, através de decisões não localizáveis, muitas vezes, na maior parte das vezes, amplificadas por aprendizagem de reforço, né, em muitos casos, monitorados ou supervisionados por humanos, né, sobre a qual Maria Júlia falou também. E essas propriedades sugerem que isso que nós chamamos de autoria são fenômenos claramente estatísticos, coletivos, e não individuais, e não dependentes de nós bem localizados, estáveis, ou fixos, ou estruturalmente fixos em sistemas que produzem texto, imagens, etc. Mas, bom, aqui a ideia de distribuição mesmo, tanto espacial quanto temporal, é muito clara, é quase auto-evidente, talvez nós pudéssemos dizer, quando nós tratamos nessa escala de observação, que eu acabo de mencionar. Porque a cadeia causal que leva de um prompt a uma resposta deve envolver, pelo menos, parâmetros treinados por muitas equipes e por muitas infraestruturas. Isso tem a ver com seleção, filtragem, balanceamento, que são os ajustes, ponderações, das curadorias, que são curadorias de corpos, políticas de recompensa, que são aprendidas através de milhares de anotadores. Essa dimensão é bastante lembrada quando nós discutimos questões relacionadas à política, né, de abordagem na produção de corpos. Isso tem sido muito discutido. E heurísticas de amostragem no momento mesmo da inferência, nas cadeias de inferência, né, ou de raciocínio. E a Maria Júlia mencionou temperatura, que é claramente uma delas, tempo de latência, quando nós ajustamos como usuários o tempo de latência da resposta, e inclusive hoje, quando nós compramos os outputs de tokens, quando nós fornecemos para o sistema a indicação, não, eu vou gastar tanto e não tanto. Você, portanto, o tempo de latência pode ser hoje, porque aquilo que eu desejo obter em termos de resposta, como token, é muito mais amplo do que isso que você forneceu no último prompt. Então, que são os ajustes que nós podemos fazer como usuários. Bom, nesse caso, falar em autoria em textos gerados por modelos de linguagem é como recorrer a uma função autor, para lembrar Foucault, né, no clássico de 68, que mascara um fenômeno que é claramente coletivo.
cujos créditos e cujas responsabilidades são difusos. Bom, o que eu sugiro é que nós precisamos migrar para ontologias de distribuição e de processo. A autoria passa a ser vista, numa abordagem como essa, que eu estou sugerindo, ligada à ideia de distribuição, como um efeito sistêmico, emergente, de acoplamentos humano-máquina. Quer dizer, o pânico, um certo pânico, né, especialmente no ambiente acadêmico, né, que nós vivemos quando a autoria é mencionada como um problema, como um problema bastante grave, e ele é mesmo, né, em muitas dimensões, ele claramente é. Na minha opinião, está muito mais, e eu acho que eu não estou sozinho, em primeira mão, dependente da ideia de subjetividade do autor, de um tipo, de uma ontologia que é está muito mais diretamente associada à ideia de substância e entidade do que à ideia de distribuição de processo. Quer dizer, essa subjetividade que nos apavora, nos deixa em pânico, né? Processos psicológicos internos, cadê o locus causal da autoria, onde foi parar isso? Ou do cérebro nu, de um cérebro completamente destituído, livre de próteses tecnológicas com graus, e é esse que talvez seja o maior problema, com graus explícitos, que são claramente observáveis, facilmente observáveis, de autonomia da máquina em relação ao usuário que manipula a máquina. Então, eu sugiro alguma coisa mais parecida com isso. No simpósio que eu organizava anteontem, eu mencionei algo que talvez pudesse, porque, na minha opinião, é mais ou menos claro que as posições teóricas relacionadas a essa questão, quando nós lidamos com modelos de linguagem, tem bastante a ver, ou tem muito diretamente a ver, com a concepção que nós temos de mente mesmo, de pensamento, de cognição, daquilo que acontece no interior, né, dentro de nossas cabeças. Né? E a teoria semiótica da mente de Peirce, está cortado? Ah, mas aqui dá para ler, né? A teoria semiótica da mente de Peirce concebe a cognição como um processo, quer dizer, a mente e o pensamento como um processo, ao mesmo tempo externalizado, semiótico, irredutível triádico, e inferencialmente estruturado para além da cognição individual, daquilo que acontece no interior da cabeça, em nossas cabeças. Bom, e claro, em neurônios, né, ou instanciado, enfim, dependente diretamente daquilo que acontece em substratos biológicos ou neurobiológicos, e operado por meio de andames semióticos e artefatos protéticos, que são redes, não estou conseguindo ler ali, redes socio-semióticas, aparatos tecnológicos e outras formas de tecnologias cognitivas, artefatos, etc. Acabei. A hora que você me falou o seguinte. Mais pontual. Olha, parabéns, 5 minutos. Faltou. Eu queria agradecer essas duas brilhantes apresentações. Mas como eu sou uma pessoa do século XX, eu vou deixar para o auditório fazer as perguntas, comentários. Né? Já... Oi? Claro. Ah, tá. É difícil porque nós não vemos nada aqui. Como é que faz isso? Aqui. Isso, aí depois... Tudo bem, agora tá bom. Não, Não, já não, deu. Como você... não, Não, mas fala. Vai levar... perfeito. Não? não, ainda está. Como é que faz? Fechou. É que um lado não Pois fechou. teórico puro esse cara. O Windows P, é verdade. E aí, o que eu faço agora? Duplicar. Duplicar. Boa. Obrigado. Isso. Tá. Aí fecha em cima. Isso. Flechinha. Foi difícil. Bom, gente, então eu quero agradecer, né, as duas falas brilhantes, instigantes, né, e abro para, então, as pessoas presentes de ambas as vertentes semióticas, agora para comentários, perguntas, e também entre os palestrantes, se quiser perguntar. Tá, então, primeiro, Lúcia. Qual que é o seu nome?
Clarissa, Máximo. É o máximo? Por enquanto. Então, 3, aí se depois mais alguém. Nós, né? Tá, então, por enquanto, temos 4 inscritos. Lúcia, em primeiro lugar, por favor. A gente leva lá, talvez. Melhor, né? Se você quiser pegar isso. Muito obrigada, certamente brilhantes, cada uma a seu modo. Bom, não vou fazer nenhuma pergunta para o João, porque sou suspeita. A coisa mais maravilhosa da vida de um scholar é quando as pessoas que passaram por nós levam à frente o nosso trabalho de uma maneira que a gente não seria capaz. Então, eu já escrevi 5 artigos sobre IA e criatividade e não ousei entrar em Peirce. Você fez o trabalho. Bom, o que eu queria colocar, brilhante sua apresentação, uma novidade para mim. Eu venho trabalhando com imagens generativas, com a inteligência artificial, criatividade, autoria e autonomia há 3 anos. Mas eu segui um caminho avesso ao seu, por isso o seu chegou a mim como novidade, adorei. É maravilhoso, são variações sobre o estereótipo, do qual você está pela aleatoriedade. Bom, eu fui introduzida por um designer que hoje está brilhando aí no mercado de produção de imagens gerativas. Ele tem um nome artístico de Índio Sam. Maravilhosos os trabalhos dele. Bom, o que eu aprendi de cara? A fugir do estereótipo. Como? Eu tenho seguido o trabalho dos artistas. E aí o que acontece? Se você deixar realmente, dar um prompt e deixar o sistema funcionar, ele vai produzir estereótipos. Por quê? Porque ele trabalha, são muitos tipos de estatística, mas em todas prevalece a estatística probabilística. Então, o que acaba acontecendo é que, eu não vou me prolongar muito, o que acaba acontecendo é que aquilo que acontecia na comunicação de massas, o nivelamento pela média. Bom, como escapar? Eu tenho trabalhado, inclusive publiquei em Portugal, com a noção que, dentro da sua terminologia, eu chamaria de estratégias enunciativas, e que eu chamo de leitor iterativo. Além de interativo, ele é iterativo. Está em Derrida. A noção de iteração foi desenvolvida por Derrida, mas hoje, então, a única maneira de se livrar do estereótipo é teimoso, exigente. Aí é que entraria a coautoria entre a inteligência artificial e a criatividade humana. Então, por quê? Tá bom, ela produz estatisticamente estereótipos, mas é preciso teimar. E é aí que entra, não é, a possibilidade de se criar conjuntamente com a IA. Eu acho que a aleatoriedade é um dos caminhos possíveis, mas há muitos outros, porque a máquina aprende. Ela aprende irritantemente. É isso, obrigada. Muito obrigada a Lucia Santaella. Eu conheço artigos publicados sobre a inteligência artificial. Eu gostaria simplesmente de agradecer e de dizer que eu escolhi
o caminho dos estereótipos, porque eu acho que é muito importante também de estudar a extensão destes estereótipos, porque eu penso que é muito difícil semioticamente de descrever esta gama de variações, esta extensão. A autoria artística me interessou menos porque eu vi que todo mundo estava tentando de fazer isso. Eu comecei lendo Manovich e outras pessoas que trabalham com a máquina por se destacar da máquina, por tentar de construir novidade, personalização, etc, etc. Eu acho isso muito importante, muito interessante. Eu acho que vale a pena de dar por aleatoriedade, sim, mas nós temos que orientar essa aleatoriedade, nós podemos orientar essa. E eu vi que agora as pessoas que construam obra de arte fazem isso através de muitos modelos, de muitas máquinas, muitas mediações. Não é somente trabalhar sobre uma imagem já produzida, transformar, etc, etc, mas tomar essa imagem, fazer passar através de outros modelos e também outras plataformas que não são de geração, mas que são de modificação, filtragem, etc, etc. Eu acho que somente com esta viagem através de diferentes plataformas é possível de orientar a autoria artística. Muito obrigada. Raíssa, por favor. Sim, sim. Muito obrigada, professor. Então, a pergunta, na verdade, que eu gostaria de fazer é para a professora Maria Júlia, até porque eu fiquei muito feliz quando eu vi a referência ao Roland Mayr, porque eu tenho acompanhado a pesquisa dele, eu tenho achado muito interessante. E, inclusive, ele tem um artigo que ele vai falar sobre realismo de plataforma, né? E eu achei interessante quando você mostrou as imagens, que eu me lembrei desse artigo, que ele vai falar sobre essa construção de um efeito de realismo, que ele vai ter vários níveis, e um deles vai ser a nostalgia, né? Então, o que ele vai falar, na verdade, é, por exemplo, vai construir uma imagem dos anos 40, a imagem não é exatamente dos anos 40, mas ela tem, literalmente ele usou esse termo, a vibe dos anos 40. Então, ela é uma coleção, na verdade, de imagens que você pega as imagens do autor, mas você também pega todas as imagens que são derivadas dele, né? Para você criar uma coisa que tem um ar disso, né? E aí eu achei isso muito interessante que você colocou na sua fala. A minha pergunta, na verdade, é em relação ao termo que você utilizou, com o qual não sou familiar, que é o termo arquitetura do espaço latente. E eu queria saber um pouco mais do que você quis dizer com isso, porque me interessou bastante também. Larissa, este problema da arquitetura do espaço de embeddings ou espaço de vectores é um problema técnico que está sendo trabalhado por pessoas muito mais autorizadas que eu. Nós falamos disso também no seminário de Paris, porque os melhores engenheiros agora estão trabalhando sobre isso, porque o problema agora não é mais somente de conhecer a base de dados, mas de conhecer como os embeddings podem ser distribuídos no espaço latente. E esta distribuição é verdadeiramente inacessível. A possibilidade é, para mim,
somente de contribuir uma parte dessa pesquisa, que estaria de multiplicar os resultados com prompts que variam de pouco e ver se ter variações que podem enviar-nos a imaginar uma distribuição de embedding em este espaço. Mas não é suficiente. Eu falei com diversos matemáticos que estão tentando de fazer isso com outros instrumentos, de programação, de análise estatísticas, mas eu acho que está em andamento. Eu espero os trabalhos dessas pessoas, que eu conheço, felizmente, eu vou seguir. Obrigada. Máximo. Muito obrigado. Umas palestras brilhantes. E dois conceitos centrais, o conceito de aleatoriedade e o conceito de coletividade. E esses conceitos não são novos na história da cultura, na história da arte, na estética. Há muitas tentativas de construir uma arte como aleatoriedade, o dadaísmo, por exemplo. E também a história de arte está cheia de criações coletivas. Uma catedral, uma criação coletiva, uma tragédia, uma criação coletiva. Então, eu me pergunto se há uma diferença entre estas formas de aleatoriedade e de coletividade que conhecemos e uma aleatoriedade e uma coletividade que não são presentes, mas são simuladas pela força estadística. Então, a questão política é: a estadística é uma força democrática ou demagógica? Boa pergunta, né? Eu tenho defendido a ideia, quando nós falamos de distribuição cognitiva, muito próximo daquilo que um dos seus principais propositores, e talvez um dos mais brilhantes, e com exemplos empiricamente bastante bem trabalhados nos últimos anos, tem sugerido, que é Andy Clark. E a partir de Natural Born Cyborg, tem defendido a tese de que não existe uma diferença muito fundamental disso que nós estamos fazendo através do acoplamento de próteses para fazer tarefas, ou para executar tarefas cognitivas complexas, como música, poesia, arte, arquitetura, e aquilo que nós fazíamos muito antes do surgimento disso que nós temos chamado de alta tecnologia. Então, em resposta à sua pergunta, eu diria que a minha impressão é que não existe uma diferença fundamental, categórica, entre isso que aconteceu. Mas é claro que não é a única... Eu tenho ouvido falar, e posso vir a concordar, com a ideia de salto antropológico, ou de um salto qualitativo bastante radical entre aquilo que é exibido, ou que foi exibido nos últimos anos, a partir do surgimento da internet, etc., e agora com a inteligência artificial generativa, o que nós fazíamos antes disso. Mas, assim, tendo a resistir a essa ideia e tendo a concordar com muitas das posições de alguns desses filósofos, incluindo Dennett, Alvanoi, enfim, o próprio Andy Clark, que sugerem que
Daniel Dennett, alguma coisa do tipo assim, olha, quando sintaxe recursiva foi exibida pela primeira vez na savana, tudo modificou-se de modo muitíssimo radical. Assim, e a tarefa de sobrevivência e de automanutenção nesse ambiente foi facilitado de modo irremediável pelo surgimento dessa propriedade nas línguas naturais. Isso é uma tecnologia cognitiva, ou um artefato cognitivo, de fortíssima, de uma forma bastante... mas há muitas outras, né? A invenção do alfabeto, etc. Bom, que a inteligência artificial generativa tenha ou possa... você menciona aleatoriedade. É claro, esse é um bom exemplo, né, de arte feita através da variação ou da introdução de propriedades randômicas no processo criativo. Isso no século XX foi explorado extenuadamente em dança por Merce Cunningham, em música por John Cage, em literatura. Toda a história do dadaísmo baseia-se nisso. Não sei se responde a questão, mas, enfim, é uma... Sim, muito obrigada pela pergunta. Eu não sei responder de maneira definitiva, porque eu gostaria de pensar em diferentes maneiras na arte tradicional de pensar a aleatoriedade. A única aleatoriedade que eu conheço melhor, provavelmente, é a aleatoriedade descrita para o Deleuze, quando ele fala da uma aleatoriedade do pintor Bacon, que é uma aleatoriedade do gesto, da gestualidade, que é uma aleatoriedade chamada pelo corpo do pintor. Aqui nós somos em uma diferente implicação, nós podemos dizer, com esta aleatoriedade. Eu acho que as perguntas... a questão relevante é a questão de como controlar, como responder, como se avantajar disso, como se implicar com isso, como reagir. E eu acho que depende muito do que imagem você gosta de produzir. E nós voltamos à pergunta da Lúcia Santaella. A aleatoriedade tem um papel muito diferente se você gosta de produzir uma imagem artística, por exemplo, ou uma imagem científica, como interessa a mim, como me interessa uma imagem científica sobre estereótipos, sobre estilos, sobre as matérias plásticas da imagem. É isso. Nota. Não, mas tem uma lista. Tem. Não, Sim. depois... Tem uma... O nome, por favor? Luiz. Agora é você. Obrigado. Eu não vou fazer um comentário sobre essa mesa inteira, porque já houve muitos comentários. Eu só tenho uma pergunta para o João, que falou da autoria distribuída, não é? E essa ideia está também no Peirce, no conceito de
Commons, que você deve conhecer. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre uma ideia ainda mais radical que Peirce teve, que é a agência do signo. Esse conceito faz o signo autor. Afinal, os autores não são os autores da língua na qual eles escrevem, de maneira que essa ideia ainda mais radical precisa ser refletida, e eu só queria perguntar em que maneira você levou em consideração a agência do signo. Obrigado, Winfried, pela questão. Um dos slides que eu exibi exibia alguns dos artigos que nós publicamos em coautoria sobre a noção da teoria de construção de nicho, que é uma teoria que tornou-se, a partir do final dos anos 80, ou meados dos anos 80, cada vez mais popular no ambiente de biologia evolutiva. E nós utilizamos isso como modelo para justamente tentar abordar o problema da agência semiótica, ou do agenciamento dos signos. Quer dizer, é claro que numa certa escala de observação, você está certo, isso é muito mais radical, trata-se de uma posição bastante mais radical, porque o agente desaparece do processo. No lugar dele, o que você tem são apenas redes de processos semióticos, dinâmicos, enfim, com todas as propriedades que sistemas dinâmicos costumam exibir quando nós falamos de sistemas dinâmicos. Eu não estaria preparado aqui, porque isso me conduziria a um outro conjunto de ideias fundamentais ligadas à ideia de construção, à tese de construção de nicho e de como isso altera uma certa perspectiva no ambiente de biologia evolutiva. Mas eu posso lhe dizer que isso é certamente uma das vertentes que nos parece mais, que tem nos parecido cada vez mais poderosa e que deveria ser explorada. E que tem certamente a ver com escala de observação, não é? Porque numa certa escala de observação, o agente torna-se, enfim, não sei se desprezível, mas ele pode ser removido como unidade de análise. No lugar dele, o que entra como unidade fundamental de análise são signos e processos de tradução de signos. Obrigado pela questão. Definitivamente algo que nós temos tentado fazer. Então, Luísa e... Estamos agora em 4 e 5. São mais duas perguntas. Só duas últimas perguntas, né? Aí depois qualquer coisa lá fora. Obrigada pelas palavras e ideias que despertaram muitas curiosidades aqui. Queria saber se vocês têm uma ideia do controle nos processos, nessa emergência, fenômeno de emergência, a gente sabe que pode alguns ter controle e outros não, né, com o resultado do processo. No caso da inteligência artificial, nós temos alguma noção do controle sobre o fenômeno de emergência desses processos distribuídos que envolvem a aleatoriedade? Obrigada. Eu não sei a resposta, estou curiosa e um pouco assustada. Sim. Sim, os controles mais fácil que a gente começou a fazer é o controle do banco de dados. E muitas pessoas construem os próprios bancos, os próprios banco de dados.
e tentam de fazer o fine tuning por poder controlar na imagem, por poder controlar melhor as características plásticas que podem ser extraídas quando um prompt é produzido. Outros tentativos de controlar, por exemplo, na minha experiência, tem outras maneiras. Por exemplo, quando você recebe as 4 imagens em Midjourney, por exemplo, você pode escolher uma das 4 e continuar a pesquisa, continuar o desenvolvimento da imagem, por exemplo, utilizando não o prompt, mas utilizando os comments, que permitem de agir somente sobre uma parte da imagem e não sobre a totalidade da imagem, porque o problema é que se você volta para fazer um outro prompt sobre esta imagem já produzida, o prompt muda toda a imagem e não somente uma parte. E esta é uma coisa que é permitida, por exemplo, para um comando que se chama Vary Region. E tem outras comments que podem ajudar a controlar. Eu sou o que posso dizer. Cadê, Denise? Bom, isso deveria ser abordado, a questão do controle, de diversas perspectivas e diferentes entradas. Uma delas é claramente essa. Em termos microestruturais, não há possibilidade, até onde eu saiba, de exercer controle no sentido em que nós tratamos de sistemas determinísticos, né? Porque a própria arquitetura do sistema não permite, ele não funciona deterministicamente, é um sistema probabilístico, etc. E bom, se tratando de sistemas, se são large models, muito menos, né? Se nós estivermos falando de bilhões de parâmetros, aí, nesse caso, claramente... Agora, nós exercitamos, um dos experimentos que eu ia mostrar são variações. Primeiro eu fiz o que... Em breve vou publicar isso, certamente, rapidamente, assim, que é as condições de controle que tornaram possível a engenharia reversa, em termos morfo-etimológicos, do poema que vocês conhecem, que é o Cidade do Augusto, e, a partir disso, gerei um sem número de novos poemas. E, bom, as condições de controle, as condições de contorno, são muito bem estabelecidas no caso desse poema, vocês conhecem. Ele foi todo construído a partir de trilíngue em sufixos e raízes e sufixos que são compartilhadas entre o português, o inglês e o francês. E ele, através de diversos mecanismos, produz um longo poema, portmanteau, que é a maior palavra poema, ou menor poema, palavra, escrito em língua portuguesa. E o que eu estou trabalhando nesse artigo tem a ver com isso, basicamente. Quer dizer, eu saltando entre muitos modelos de linguagem, o que eu obtenho, através de uma engenharia variável de prompts, são resultados completamente distintos, muitos dos quais podem funcionar como análises bastante interessantes do comportamento desses idiomas sob essas condições de controle. Mas não há nada parecido com isso. Assim. Não é um sistema determinístico, né, que eu consiga realmente... Não, sem controle. Sinto lhe dizer, a Anice é especialista em sistemas complexos, sistemas auto-organizados, onde o fenômeno da emergência aparece, enfim. A última questão, então, agora. Depois encerramos, né? Porque tem outros Tudo bom? comentários. Eu fiz um artigo agora recente que é sobre a comparação entre as divindades gregas da Anan Atike, né? A divindade do destino e a divindade do acaso, né? E nessa luta entre as divindades gregas, eu vou dizer que o que nos interessa como dimensão humana é o acaso, né? O acaso como falta, como perspectiva de carência, né? Entendendo que a linguagem se constitui justamente pela falta.
né? Quando eu não consigo ter telepatia, eu tenho que gritar, urrar, fazer tudo que é humano nesse sentido. E eu me preocupo muito quando a gente está nessa encantamento com a IA, que parece que ela virou a nova Ananke, né? E aí eu dentro da guerra divina grega, eu estou com acaso, né? Eu estou com o demônio, eu estou com a cabeça do demônio do Maxwell, né? Nesse sentido. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Não, eu acho que o que não interessa a mim e a meus colegas é verdadeiramente de compreender a multiplicidade da resposta, dos resultados, por compreender muitas coisas sobre nós mesmos, primeiramente, porque eu acho que muitas coisas a inteligência artificiais generativa fiz emergir coisas sobre a nossa cultura que nós não sabemos olhar diretamente, não somente a questão de gênero, de raça, etc. Outras que nós não reconhecemos na inteligência artificiais, mas que a inteligência artificiais pergunta para nós sobre nossa cultura, nossa maneira de pensar, de anotar imagem, de anotar texto, etc, etc. Isto tem que ver com uma revelação, que não é sempre boa, mas tem que ver com uma revelação. Eu acho que é muito importante para todo mundo de trabalhar com isso, por conhecer mesmo nós mesmos, por conhecer mesmo como a linguagem pode ser automatizados, e também por fazer compreender algumas coisas que nós não compreendíamos antes. Por exemplo, eu sempre trabalhei sobre a especificidade mediática, da fotografia, da pintura, do desenho, etc, etc. Agora, a resposta, o resultado da inteligência artificial generativa me faz ver diferentes características das especificidades mediáticas que eu não podia ver antes, sobre a fotografia, por exemplo, sobre o realismo fotográfico, sobre o realismo da pintura, etc, etc. Obrigada. Eu concordo inteiramente com a Maria Júlia, mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho falado com alguma frequência sobre esse tema, de diferentes ângulos, e especialmente no ambiente acadêmico, o que eu noto muitas vezes tem a ver com aquele slide que eu mostrei de South Park, né? Todo mundo correndo apavorado para todos os lados. É claro que isso não acontece em todos os departamentos e comunidades em que nós conversamos sobre isso, mas ainda existe uma tendência a se posicionar fortemente entre aquilo que Humberto Eco chamou um dia de apocalípticos integrados, né? E isso é uma desgraça, na minha opinião. Assim. É inteiramente é uma desgraça, simplesmente. Assim, nós, na minha opinião, não deveríamos transformar a discussão numa discussão que se parece com um fla-flu em que você... Entende? Assim, eu acho que o mais interessante a fazer é algo parecido com a ideia de explorar essas tecnologias de modo... Agora, é claro, nós devemos estar muito atentos para os diversos problemas, né, relacionados a... São problemas políticos, éticos, e que não são facilmente resolvidos. Eles existem, né? E eles certamente têm a ver com a administração disso, que em uma das etapas da distribuição tem a ver com a constituição do corpus, né? O sistema a infraestrutura mesmo, que seleciona aquilo que vai ser e não vai ser selecionado, a gestão mesmo daquilo que, no final da história, é um data center, né? Então, e ao conjunto de ferramentas algorítmicas que quase nunca são transparentes, né?
a discussão em torno disso é que me parece... Agora, a gente só pode fazer isso se descolar de um Fla-Flu clássico, né, em que... Eu sou carioca, né? Estou falando Fla-Flu, aqui é outro, Palmeiras, Corinthians, que é o que muitas vezes eu noto. E isso me parece bastante pouco producente de fazer. Mas é ótima metáfora, de qualquer modo. Eu acho que foi uma tarde excelente, uma discussão também excelente, né? Além das apresentações. Agradeço a todos, né? E vamos a um cafezinho, depois teremos na continuidade outras atividades.